Estreia com vitória na Copa Sul-Americana, um jogo que a gente imaginava que fosse ser muito difícil devido a toda essa situação de mudança de treinador, Marcão assumindo o time, tempo nenhum para treinar, logística complicada, altitude. O Once Caldas tecnicamente, em tese pelo menos, é a equipe que poderia oferecer mais dificuldades para o Fluminense. E deu mais ou menos a lógica, uma vitória importantíssima, era um jogo para se conquistar os 3 pontos e depois resolver os problemas. E eu acho que a escalação que o Marcão mandou a campo mostrou isso, que na verdade o Fluminense foi para lá para se ajeitar, se arrumar, improvisar se fosse necessário e levar 3 pontos para o Rio de Janeiro. Objetivo alcançado pelo Marcão. A gente vai falar sobre esse jogo agora e também declarações importantes, entrevistas importantes na zona mista do Fluminense. Thiago Silva falando sobre a saída do Mano, falando sobre novo treinador. Fique até o final deste vídeo para a gente trazer, repercutir mais um pouco do que foi essa vitória do Fluminense na estreia da Copa Sul-Americana. Se você puder já deixar seu like, seu comentário, se inscrever aí no canal, conto muito com vocês como sempre. Vamos lá, foi um jogo que tecnicamente, no geral, assim, não foi muito bom. O Fluminense começou com muitas dificuldades, errando muito, parecia um Fluminense igual ou pior do que foi na partida contra o Fortaleza, né? Com muita dificuldade, principalmente pelo lado esquerdo. E aí eu já vou começar por aqui. O novo técnico vai ter bastante dificuldade para trabalhar esse lado esquerdo enquanto o Fuentes não voltar. O Freitas dá mostras de que realmente ele não tem condições técnicas, ele não tem qualidade para vestir a camisa do Fluminense. Sendo bem sincero para vocês. Assim, pode melhorar, pode evoluir, mas é um jogador com muitas limitações. E também não é de se surpreender muito. O Fluminense foi ao mercado e trouxe 2 jogadores que estavam no futebol peruano, com todo respeito ao futebol peruano, mas fica complicado, né? O Freitas e o Ignacio. E ontem o Marcão, por isso eu falei da escalação, quando ele repete a escalação, que fez um jogo horroroso, não repetiu, né? Na verdade colocou o Lima ali como titular. Fez um jogo horroroso contra o Fortaleza, ele mostra que foi lá para não se comprometer, para não fazer mudanças drásticas, até porque não teria tempo, e escalou os mesmos jogadores. A escalação do Freitas se repetir, para mim, não faz o menor sentido. E aí o lado esquerdo do Fluminense, mais uma vez, ficou fragilizado, com ele e com o René. Foi o início do jogo muito ruim, né? Espaços enormes ali no meio de campo. O Fluminense poderia ter se complicado. Não levou o gol, acabou depois fazendo o gol, um lindo gol por sinal. Uma boa jogada do Guga, que poucas vezes vai à frente. Ontem foi, deu passe para o Ares com aquele cruzamento. Casal 20 da era moderna, mais uma vez, assistência de Ares. E um golaço de cabeça, que dá para chamar assim de Germancano, a forma como ele desloca o goleiro, simplesmente espetacular. Aí, a partir desse momento, o Fluminense se aclimatou ali com a altitude, foi se adaptando ao jogo, às necessidades e foi levando, né? Conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu ter mais controle e não fez um primeiro tempo maravilhoso, não foi uma grande atuação, longe disso, deu para o gasto, mas conseguiu, pelo menos, não ser sufocado ali por Once Caldas. No segundo tempo, para mim, piora. Volta muito mal novamente. Once Caldas começa a mexer no time. Os caras começam a jogar, começam ali a ameaçar, chutaram de fora da área. Depois o Fluminense, com as mudanças, se recuperou um pouquinho no jogo, deu uma melhorada. Agora, não dá para no segundo tempo se expor tanto como se expôs daquela maneira, né? Uma trocação que não fazia o menor sentido naquele momento. Já na reta final do jogo, vencendo a partida do Fluminense. Se o Once Caldas fosse um time mais qualificado, teria uma grande chance de ter empatado o jogo. Acho que o Fluminense poderia deixar aquela vitória escapar tranquilamente se o Once Caldas tivesse mais qualidade. E aí, só fazendo uma análise pontual aqui também de atuações individuais, Martinelli fez um jogo muito ruim. O Hércules, mais uma vez, não consegue ser nem sombra daquele jogador que foi no Fortaleza. Acho que isso é muito evidente. Até que o Bernal entrou depois e até melhorou. O Lima, já falei isso no pré-jogo, vou repetir agora. O Lima não jogou ainda em 2025. Faz um ano muito ruim, com dificuldades físicas, com problemas. Parece até que está com realmente ainda alguma dificuldade das situações que ele teve, porque muito mal. Ontem, realmente, o Ares jogou, foi quem mais uma vez levou o time nas costas.
se virou, o Cano foi efetivo, aliás, chegando a 21 gols, se tornando o maior artilheiro do Fluminense em competições internacionais, superando o Fred. Esses jogadores, a gente realmente teve algumas atuações ruins. O Fluminense, pela qualidade que tem, pelos jogadores que tem, qualidade em relação ao Once Caldas, o time muito mais caro que tem, ainda em meio, a gente tem que fazer essa ressalva dessa mudança de treinador, de todas essas dificuldades, ainda assim a responsabilidade é do Fluminense. O Once Caldas é um time muito limitado. E foi o que eu falei, se tivesse um pouquinho melhor, o resultado talvez tivesse sido diferente. Mas o Sino entra em campo, essa vitória foi importantíssima para garantir esses 3 pontos, não entrar numa espiral muito negativa, dar tranquilidade para a chegada do novo técnico, que pode acontecer até o final de semana. Então, assim, diante da situação, de tudo que aconteceu, voltar da Colômbia com 3 pontos, para um jogo que a gente imagina que o adversário seria o mais complicado nessa fase de grupos de Libertadores, tecnicamente pensando, fora de casa, foi um saldo realmente positivo. Dá para destacar também, pontuar aqui a entrada do Lescano, que entrou, teve uma atuação ok, é um jovem que eu espero que não sinta muito, porque essa adaptação, né? Porque ele pode ser bastante importante agora, no momento em que a gente está na expectativa também de contar com o retorno de Paulo Henrique Ganso, que a gente não sabe exatamente como que vai acontecer esse retorno do Ganso, e se ele vai, enfim, voltar realmente em boas condições de cara. Ter mais opções para um setor tão importante, sem dúvida alguma, é algo extremamente relevante. Vai ter trabalho esse novo treinador. Se for o Milito, por exemplo, como trouxemos ontem a informação com exclusividade, aqui no Claro do Leste e no Jornada, o Milito vai ter certamente bastante complicações para atuar, por exemplo, com três zagueiros, que é um esquema que ele gosta muito. Hoje a gente está com dificuldade para encontrar 2. Mas enfim, eu estou entrando nesse tema novo treinador porque tivemos na zona mista um Thiago Silva falando e dando até a entender que já sabe quem vai ser, falando um pouco sobre a saída do Mano, sem entrar em tantos detalhes assim. Teve Germancano também falando. Vou trazer aqui a zona mista dos jogadores do Fluminense a partir de agora. Sim, um bom partido. Creio que, sobretudo, o primeiro tempo jogamos muito bem. Segundo tempo, um pouco mais cansado. A equipe bajou um pouco o ritmo do partido, mas o espírito de luta prevaleceu contra um equipaço que está acostumado a jogar um terreno assim, muito difícil para jogar, mas creio que el Fluminense ha sido un buen partido. Pasaron muchas cosas, Thiago, lo que pasó en el previo, la salida del entrenador, cambiar un poquito el chip en tan poquitos días y poder ganar tiene un valor importante. Sí, sobre todo la última semana de todo que pasó, todo que está pasando. Estamos ahora esperando para la llegada de un nuevo entrenador, ¿sabe? Entonces el momento no era muy favorable, pero creo que tenemos capacidad para hacer lo que hacemos hoy. ¿Por qué para ganar hoy? No, creo que jugamos como estamos acostumbrados a jugar, con la pelota y sin la pelota correr, porque fútbol es eso, ¿sabe? Y hoy creo que el primer tiempo va a ser un partidazo, segundo tiempo un poco más equilibrado, pero la victoria es muy importante para empezar la Sul-Americana. Sempre bom estrear com vitória, importante, sul-americana. E você acabou de falar, o primeiro tempo hoje foi sensacional, o time numa gana, numa raça, a gente viu ali no final, reparando que todos vocês muito exaustos no final, né, todos meio que agachados, sentindo muito essa vitória, e a gente já vê na repercussão da torcida também que a galera viu um time com essa gana hoje de vencer. O que foi tão diferente, o que deu para mudar tanto de Fortaleza para cá? Foi uma logística muito complicada, eu sei, de cansaço, mas o que mudou tanto no time, assim? O que fez mudar tanto? Cara, não sei te dizer exatamente o que mudou, mas eu acredito que o fator jogar hoje prevaleceu. Por mais que o campo não tivesse tão bom, a gente tentava propor o jogo desde o início, desde uma saída baixa, no último terço também, tanto que o gol sai numa movimentação que o Marcão tinha insistido, pedindo bastante para o Arias, para o próprio Lima fazer, né? E aí tem um cruzamento, aí vem a bola, o Cano, é incrível o gesto que fez, a bola cai praticamente atrás do goleiro, enfim.
Acho que mudou um pouco a nossa atitude para o jogo de hoje. A gente sabia, depois que tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, o foco está muito em nós agora, né? Que querendo ou não, a gente fica sentido, apesar das pessoas falarem ao contrário, que é sempre muito difícil a saída de um treinador, principalmente depois de tudo que aconteceu. E aí te colocam numa mira como se fosse você o culpado da saída, enfim. Faz parte do futebol, a gente está acostumado com esse tipo de situação, mas que o professor possa seguir a vida dele, a gente aqui vai torcer para isso, para que dê tudo certo. E a gente é pensar daqui para frente aquilo que a gente é capaz de fazer nesse ano. Você, Thiago, como capitão, imagino que vai participar dessas decisões também, assim, do treinador. O que está sendo pensado para a escolha? Porque não é só escolher um nome, né? Escolher um formato também de jogo. Não sei se você já participou de alguma coisa, você já deu uma indicaçãozinha por ali. O presidente fala bastante com a gente, né? Não só comigo, mas com os líderes da equipe, o Cano, o próprio Ares, Samuel, o Fábio, enfim. A gente tem esse diálogo, essa abertura para poder trocar algum tipo de situação. O que foi falado é melhor ficar entre a gente não pode abrir muita coisa, né? Mas tenho certeza que o mais rápido possível vocês vão ficar sabendo o nome do novo treinador e a gente espera que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar ele nessa chegada. Por isso a vitória de hoje foi muito importante, porque você imagina perder aqui, volta para jogar domingo em casa com aquela pressão, que não vai ser muito diferente, porque a gente sabe a camisa que a gente está vestindo, porém um pouco mais relaxado com essa vitória aqui e com a motivação diferente para o jogo contra o Bragantino. Eu acho que a palestra do Marcao e o treino do Marcao serviu muito para no anímico. Daí a gente começou a acreditar que a gente é bom, tem jogadores muito importantes dentro do time. E eu acho que começamos tudo ali, na concentração, no viagem, a fala do Marcao nos treinos e aqui no jogo foi muito importante para poder ganhar essa vitória. A gente sabe que tem muita qualidade e Marcao deu essa confiança para nós para poder entrar dentro do campo, poder fazer um grande jogo, ter essa alegria que a gente sempre tem e poder fazer de tudo para poder ganhar em um campo muito difícil. ¿Qué han analizado el rival? ¿Qué han analizado? Sí, claro, hemos visto videos, sabíamos que se hace muy fuerte de local en un campo muy difícil, que a ellos le va muy bien y obviamente sí sabíamos cómo iban a jugar. Siempre usted siente el cariño de la gente de Colombia, sobre todo porque pues usted ha sido un gran goleador acá en el país y además de eso, ¿les complicó un poco Once Caldas la vida a pesar de la victoria? Bueno, la verdad que siempre me trae buenos recuerdos volver a Colombia, en donde me ha ido muy bien y siempre voy a estar muy agradecido a todo el pueblo colombiano porque me abrieron las puertas. Así que Once Caldas fue un rival muy duro y ellos tuvieron muchas situaciones de goles para poder convertir, así que nosotros também las tuvimos e pudimos aproveitarlo bastante bem. Cano, só mais uma pergunta aqui, uma importante também, que quando eu perguntei ao Thiago, eu falei, Thiago é o capitão do time, ele citou até você também como uma das lideranças do time. A gente sabe que teve a saída do Mano Menezes e o Fluminense está procurando um novo treinador, né? O Marcão não deve seguir ali direto no comando. O que vocês já se conversaram? O que não pode faltar para um novo treinador assumir o Fluminense agora nessa sequência? A gente sabe que não pode faltar essa alegria que tem que ter dentro do campo para ter essa personalidade, para poder pegar a bola e fazer jogar o time. Isso não pode faltar nesse time com tanta qualidade, com tantos jogadores muito bons. E poder pegar rapidamente essa confiança que a gente precisava, né? Depois de fazer um grande jogo contra um grande rival. Foi muito importante. A gente ficou junto muito tempo do jogo e por isso que a gente ganhou. Se vocês escutarem algum barulho aí, porque tem uma obra aqui em cima, então provavelmente pode vazar alguma coisa, tá? Vamos lá, essas declarações do Thiago Silva, ele não é um cara, assim, de partir muito pro embate, porque ele sempre foi um cara muito respeitoso, então ele não vai aproveitar agora que o Mano saiu pra ficar falando um monte do cara, mas eu acho que só pelas declarações do Thiago e do Cano, já dá para perceber como o clima era pesado, como o clima era ruim e como eles realmente queriam sair do Mano. Né? Foi um jogo que o Fluminense teve muita raça, muita vontade, teve disposição, isso não faltou, é fato. Uma atuação técnica no geral ruim, mas teve disposição. E era algo que inclusive estava faltando
com o Mano Menezes. Acho que foi um efeito também nesse sentido, consequência também dessa mudança. Mesmo sem entrar em detalhes, o Thiago Silva não desmentiu nada das notícias que foram publicadas nos últimos dias, inclusive por mim, não aprofundou, mas para mim fica a sensação de que não dava realmente, não tinha a menor condição do Mano seguir no comando do Fluminense com esse clima no vestiário. E quando ele fala ali, vocês vão saber em breve, dá a sensação de que ele já sabe quem vai ser o novo comandante do time. Será Gabriel Milito? Será outro nome surpresa que a gente não tem ainda, porventura, talvez a gente não tenha ainda descoberto? Enfim, vou falar mais sobre isso no próximo vídeo para vocês. Vou deixar aqui o espaço para vocês comentarem, para vocês deixarem o like. Fique à vontade e no próximo vídeo eu vou trazer mais informações sobre esse possível novo técnico do Fluminense.